Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs em Cristo, a mais esse nosso momento de culto. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo abra nossa mente e o nosso coração nesse momento. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a leitura de hoje, que servirá de base para a nossa reflexão, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 até o capítulo 10, versículo 8. Mateus 9, 35 a 10, versículo 8. E assim está escrito. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista. E Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e os outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Até aqui, então, a nossa leitura para este momento. Eu convido, então, nesse momento, a cantarmos um hino chamado Andam Procurando. Meus queridos irmãos e irmãs, nós poderíamos falar muitas coisas a respeito desse texto.
pois ele é muito rico em sua história. Mas algo que chama bastante destaque a nossa atenção é quando Jesus olha para as multidões. O texto nos aponta que ele teve compaixão por elas, porque elas estavam aflitas e abandonadas ou exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve compaixão. Esse é um sentimento que mexe profundamente com Cristo. Isso porque compaixão faz parte da essência do seu ser, como Deus e homem. A compaixão de Jesus é uma das qualidades mais profundas, ricas e confortantes. E a razão dessa compaixão é o estado que o povo se encontrava, é o estado do qual o povo estava se encontrando. Quando o texto nos aponta que as pessoas estavam aflitas e abandonadas ou exaustas, ele quer dizer com isso, em outras palavras, que elas eram como um rebanho de ovelhas que estava cercada por lobos. Não tinha ninguém para proteger aquelas ovelhas. Elas estavam em tremendo perigo. Os lobos constantemente estavam sondando em volta das ovelhas, estavam beliscando as ovelhas. O povo estava constantemente sob pressão, sabendo que um passo em falso, um tropeço ou qualquer sinal de fraqueza, os lobos os atacariam e assim eles teriam a sua próxima refeição. E ainda hoje vemos pessoas nesse estado. Pessoas aflitas. Pessoas que estão exaustas. Que acabam, mesmo que de forma inconsciente, causando mais mal a si mesmas do que a qualquer outra pessoa. Escolhendo estilos de vidas que muitas vezes podem lhes proporcionar um breve prazer. Porém, elas descobrem a longo prazo que estão sempre zangadas, tristes, deprimidas e nunca estão satisfeitas. Tudo porque o que mais procuram é amor, alegria, paz e satisfação em lugares errados. E assim, a maioria dos problemas que elas têm são criados por elas mesmas. Isso porque todos nós nascemos, digamos, com um desejo espiritual, ou podemos dizer também com um desejo de que as nossas vidas tenham algum sentido, de que as nossas vidas tenham algum significado. Veja, por exemplo, toda a forma de arte que busca um significado mais profundo da vida. Pinturas, música, livro, teatro, filmes e assim por diante. Existem diversas crenças em todo o mundo que se oferecem para nos ajudar a aprender o que há além desse mundo. Todas as pessoas do mundo, todas, no fundo, sabem que algo está faltando. E por isso, todas as pessoas vivem suas vidas procurando por isso que está faltando, tentando preencher esse vazio que está dentro delas. A própria filosofia trata disso como um vazio existencial. Existem diversos resultados possíveis dessa busca. Alguns procuram por um certo tempo, depois desistem e decidem continuar a sua vida da melhor maneira possível, realizando diversas atividades para afastar a mente dessa insatisfação por não encontrar aquilo que o preenche completamente. Outros acreditam até que encontram a resposta. Então eles começam a realizar algum tipo de atividade ou algum tipo de ação
que vai ajudá-los a cumprir os requisitos dessa resposta da qual eles encontraram. E finalmente, aqueles que são verdadeiramente honestos e continuam sempre a procurar, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e não encontram nada que satisfaça de fato essa necessidade de significado. E infelizmente, meus amados, muitos vivem nesse ciclo sem fim, nesse ciclo infinito de busca. Essa é uma triste realidade humana. A verdade, meus amados, é que nenhuma atividade meramente humana pode encontrar o verdadeiro significado da vida. A única coisa que a mera busca humana pode encontrar e descobrir é a sua eterna separação de Deus. Foi isso que Jesus viu quando olhou para aquela multidão. E ainda é o que vemos quando nós olhamos à nossa volta, não é verdade? Pessoas procurando incessantemente algo que nunca conseguem encontrar. Buscam, mas parece que nada os preenche, nada os completa. Essa é a razão pela qual o coração de Cristo se dirigiu àquelas pessoas, àquela multidão com tanta compaixão. Ele viu uma luta sem sentido de uma luta por significado. Essa é a razão pela qual Jesus se afastou de seu trono celestial. Essa é a razão pela qual ele se tornou um ser humano como nós, se tornando assim o Deus homem Cristo Jesus. Ele se tornou verdadeiro homem para tomar o nosso lugar sob a lei de Deus. Ele também tomou o nosso lugar como o alvo da justiça de Deus contra o pecado, com seu sofrimento e morte na cruz. Como verdadeiro Filho de Deus, sua vida, sofrimento e morte foi o suficiente para resgatar o mundo inteiro do pecado. Como verdadeiro Deus, ele derrotou o poder do pecado, da morte e do diabo. Com a sua ressurreição no terceiro dia, ele proclamou a restauração do nosso relacionamento com Deus. Ele proclamou sua vitória e validou tudo o que ele nos ensina nas Sagradas Escrituras. Sua ressurreição fornece a certeza de que o verdadeiro significado da vida é nosso mais uma vez. A sua ressurreição promete que nós também um dia ressuscitaremos da morte para viver com Ele para sempre. Meus amados, Jesus olhou para as multidões ao seu redor e também olhou para além deles, para todas as almas famintas de todos os tempos, para a minha e para a sua vida. Ele viu uma vasta colheita de almas e vidas prontas para a redenção. Ele disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Mesmo quando Cristo instruiu seus discípulos a orarem para que houvesse trabalhadores na colheita, ele preparou seus discípulos para continuar o seu trabalho. Ele chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade sobre os espíritos maus para expulsar eles, curar doenças e curar enfermidades. Jesus transmitiu sua missão aos 12 discípulos. Ele os ensinou sobre o verdadeiro significado da
vida, quem ele realmente era e como ele salvaria o mundo do pecado. Então, ele os preparou para levar esse ensino para as outras pessoas. Cristo deu àqueles homens o privilégio de trabalhar na sua colheita. E ela continua até hoje, essa colheita de Cristo. E Deus tem tido os seus trabalhadores em todas as gerações. Deus os colocou na seara para que por todas as gerações haja trabalhadores para transmitir as boas novas de Jesus Cristo, de geração em geração, de pai para filho. E é interessante notar algo importante no nosso texto. Porque muitas vezes nós olhamos para esse texto dizendo que a colheita é grande. Olhamos, por exemplo, para a grande comissão de Jesus diz, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Algo muito interessante que nos aponta esse texto. Muitas vezes nós olhamos para esse ensino de Jesus e imaginamos que trabalhos missionários devem ser feitos em lugares distantes, como Nova Guiné, Filipinas, Quênia, Moçambique e assim por diante. E com isso esquecemos que o trabalho missionário também tem que ser feito aqui, na nossa casa. E embora seja extremamente maravilhoso que a igreja continua a se espalhar e crescer em muitos países e terras distantes, também há uma colheita aqui conosco. Também há uma colheita ao nosso lado para ser realizado. É interessante notar que Jesus não enviou de início os 12 discípulos para alguma terra distante naquele dia. Ele os enviou aos seus vizinhos, as ovelhas perdidas de Israel. Ovelhas que também estavam sem pastor. Sim, sabemos que chegaria o dia em que Jesus enviaria aqueles discípulos a todas as nações, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E Deus realmente chama alguns a trabalhar em nações distantes, em terras longes. Mas Ele também chama alguns para trabalhar na colheita das proximidades. A grande comissão, que é o evento em que Jesus dá as suas últimas instruções e depois sobe aos céus, não pretende ir para terras distantes. Em vez disso, trata-se de confessar a sua fé enquanto você vive a sua vida diária, vivendo suas vocações. Aqueles, meus queridos amados, que tiverem o Catecismo Menor em suas casas, o Catecismo Menor de Lutero, eu convido a depois então do culto a dar uma olhada na frase que Lutero anexa ao título de cada seção do seu Catecismo Menor. Depois de cada título, Lutero acrescentou as seguintes palavras: como o chefe de família deve ensiná-lo com toda simplicidade a sua casa. Alguns de vocês que estão me assistindo nesse momento, talvez já sejam os responsáveis pela família, pela sua família. Alguns de vocês talvez ainda estejam se preparando para um dia se tornarem responsáveis por uma família. Lutero queria que todos soubessem que o campo missionário mais próximo de você está sobre o seu próprio teto. Existem pessoas em sua própria família que estão aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Por isso Cristo lhe deu, meu querido irmão e irmã, esta oportunidade de confessar a sua fé a estas pessoas. Agradeçamos hoje pelos trabalhadores que o Senhor da colheita enviou para a sua colheita e continuemos a orar para que sempre haja trabalhadores nela.
Então, ainda mais pessoas poderão ouvir as boas novas de Jesus Cristo. As boas novas de que Jesus é sim o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que Ele nos redimiu do pecado, da morte e do poder de Satanás com o seu santo e precioso sangue e seu inocente sofrimento e morte, e que um dia estaremos e viveremos com Ele para sempre. Amém. E meus queridos irmãos, eu convido nesse momento a cantar mais um hino, o hino chamado Mãos ao Trabalho. Bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu convido nesse momento então a juntar as nossas mãos, baixar as nossas cabeças e orarmos a Deus em oração. Querido e amado Deus, muito obrigado por ter enviado o Teu Filho Jesus Cristo a este mundo, para nos ensinar mais sobre a Tua santa vontade, nos ensinar mais sobre o Teu amor, nos trazer o perdão, a vida e a salvação que só podemos encontrar em Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, também por, através de Cristo, nos mostrar que esse vazio que nós sentimos dentro de nós só pode ser encontrado em Cristo. Que só Cristo pode preencher esse vazio que existe em nós desde o nosso nascimento. Querido e amado Deus, de forma especial, nós queremos pedir, continue olhando com carinho para o nosso mundo, pois Tu sabes que todos nós estamos enfrentando um grande problema, que é esse vírus.
que tem atacado a muitas pessoas em diversos países. Pedimos que o Senhor continue estendendo a sua mão sobre todas as nações, continue abençoando todas as pessoas do mundo, para que mais e mais possam ser salvas desse vírus. Senhor, pedimos que aqueles que contraíram o vírus, se for da tua santa vontade, que sejam curados e possam voltar novamente aos seus lares. Também pedimos, Senhor, continue dando sabedoria aos médicos e aos cientistas que estão em busca da vacina, que estão em busca de uma cura para essa doença. Senhor, de forma especial também queremos pedir para que ore com carinho para o nosso país, para que dê sabedoria aos nossos governantes, para que eles saibam administrar esse momento de uma forma pacífica, para que não haja brigas e intriga entre o teu santo povo. Querido Pai Celestial, Tu sabes que a colheita é grande e poucos são os trabalhadores. Por isso, pedimos que continue enviando mais e mais trabalhadores para a sua seara, para que mais pessoas sejam chamadas por Ti para trabalhar nessa colheita, para levar a Teu Santo Evangelho a outras pessoas. Também, Senhor, pedimos que através do Teu Espírito Santo nos dê força e coragem para confessarmos a nossa fé às pessoas à nossa volta, para as pessoas que estão à nossa casa, para as pessoas da nossa família, para que elas sempre tenham a certeza de que Jesus é o Salvador de todos nós, de que em Jesus encontramos o perdão, a vida, o verdadeiro significado da vida e também a salvação, que com Jesus nós iremos viver eternamente um dia. Também, Senhor, de forma especial, nós queremos pedir para todos aqueles missionários que estão trabalhando arduamente para que a Tua palavra chegue a terras distantes, que eles também sejam abençoados. E por mais dificuldades que encontram em outros povos, em outras línguas, que o Teu Espírito sempre lhes dê força e coragem para continuar esta maravilhosa e linda missão que o Senhor tem concedido a todos nós, de anunciar o Teu maravilhoso Evangelho. Senhor, pedimos isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Bem, meus amados irmãos, também convido nesse momento a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um momento cultico. Agradeço mais uma vez esta oportunidade que tem nos dado de estar junto contigo na sua residência, no seu trabalho, na sua casa, levando e meditando com vocês esse breve momento de reflexão na Palavra de Deus. Continue orando para que Deus continue nos abençoando, nos protegendo desse vírus, principalmente aqueles que precisam sair de casa, seja para trabalhar ou seja para algum outro a fazer. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te protegendo de todo perigo e de todo mal. Que o Espírito Santo continue atingindo a sua vida, em seu coração, fortalecendo a sua fé. E que sempre lhe dê força para confessar a sua fé a outras pessoas, a tantas pessoas que estão à nossa volta, que também estão na colheita de nosso Senhor e nosso Deus. Que Deus abençoe sempre vocês.
E no mais, gostaria também de deixar um recado. Se vocês precisarem conversar comigo, se vocês precisarem de alguma orientação, precisarem talvez apenas desabafar, jogar para fora os males que estão lhe afligindo, desabafar o que está te doendo, estou aqui por vocês. Estou aqui também como pastor de cada um de vocês que está me assistindo. Pode entrar em contato comigo, seja pela rede social, pelo Facebook, ou talvez quem me conhece pessoalmente tiver meu WhatsApp também pode me contactar. Vamos conversar, vamos dialogar, pois todos nós sabemos que esse é um momento muito delicado na nossa vida. Todos nós estamos passando por um momento difícil. Todos nós, de certa forma, estamos nos sentindo aflitos, cansados e sobrecarregados por esse momento tão tenso que nós estamos vivendo. Por isso, precisando de mim, estou à disposição de cada um de vocês. Eu vou deixar aqui embaixo, então, meu número do WhatsApp. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Precisar conversar, vamos conversar. Precisar desabafar, vamos desabafar. Estou aqui por cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês e, precisando, podem contar comigo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.